pessoal! Tudo bem com vocês? Então hoje nós estamos aqui para mais uma aula de adequação pedagógica de matemática do terceiro ano, ok? Eu quando estava vindo, estava de máscara, né? E agora que cheguei aqui para essa aula com vocês, eu retirei a minha máscara para conseguir conversar e vocês me ouvirem bem, ok? Como estamos distante, não tem problema, tá? Então, vocês lembram de mim? Quem sou eu? Eu sou a professora Emanuele, né? E como nós já estamos há algum tempo juntos, vocês podem ficar à vontade e me chamar de Manu. Antes de iniciarmos, nós temos um recado muito importante do nosso colega. Olhem lá. É importante lembrar da higienização das mãos. Vocês têm lavado muito bem as suas mãos? Têm ensaboado bem e utilizado o álcool em gel? Lembre-se sempre da higienização das mãos, né? É muito importante para a nossa saúde, né? Então, agora nós vamos à nossa rotina. Acompanhem comigo. Rotina. Hoje nós iremos separar os materiais. Teremos o momento do relembrando. Faremos o registro da aula de hoje. Também teremos o conteúdo sobre números ordinais. Faremos atividades. Teremos também um enigma dos piratas. O que será que nós vamos resolver com esses piratas? E também alguns jogos e desafios. Muito bem, então essa será a nossa rotina de hoje. Vocês viram que temos bastante coisa para cumprir, não é mesmo? Agora, vamos para os materiais que vamos utilizar nesta aula. Você vai precisar de um caderno que já está fazendo o seu registro ou uma folha. Também um lápis de escrever, lápis de cor e uma borracha, se for necessário apagar algum erro seu, né? Você utiliza a borracha para escrever novamente, ok? Então, serão estes materiais que nós vamos utilizar. Vou dar um tempo para você separar todos esses materiais, lavar as mãos quem ainda não lavou, passar o álcool em gel e eu já retorno.
Você separou todos os materiais para a aula de hoje? Então, agora que você separou, deixe aí num cantinho e vamos seguir para a nossa aula. Olha lá! Primeiro, então, nós teremos o momento do relembrando. Vocês lembram a nossa rotina? Temos o momento do relembrando. Então, vamos lembrar um pouquinho do que nós já aprendemos? Observe lá essa imagem. Quantos animais há nessa imagem ao todo? Vocês lembram que nesta aula nós fizemos uma atividade de adição, né? E nós contamos quantos animais existiam nessa imagem, né? Quantos animais ao todo. Onde estão os animais? Temos os pássaros lá em cima, né? E outros dois animais aqui embaixo, né? Na grama. O cachorro e o gato. As demais itens da paisagem não são animais, né? Temos árvores e algumas flores. Então, vamos contar os animais. 1, 2, 3, 4. 4 pássaros, né? E vamos continuar com os animais que estão na grama. 5, 6. Então, quantos animais nós contamos nessa imagem? 6 animais, né? Muito bem. Vocês relembraram essa atividade? Então, agora que nós já relembramos, vamos para o momento do nosso registro da aula de hoje. Você vai pegar o seu caderno ou uma folha, vai pegar o seu lápis de escrever e colocar na primeira linha data, vai colocar o dia, o mês e o ano, vai pular uma linha e escrever matemática, tá? Eu vou dar um tempo para você fazer esse registro e já retorno.
Você conseguiu fazer o seu registro da aula de hoje? É muito importante que você faça alguns registros, né? Para que quando você precisar retornar a esse conteúdo, você tem tudo lá anotadinho, ok? Então agora, observem lá que a nossa aula é referente a esse livro, Procurando os Piratas, de Eugene Um. Agora, nós vamos observar então o que são os números ordinais. Vocês lembram que lá na nossa rotina teríamos esse conteúdo, né? Mas o que são então os números ordinais? Os números ordinais são os números que representam uma ordem ou posição que ocupa, né? Que alguma coisa ocupa. Então, seria um lugar, né? Uma posição que algum objeto, alguma pessoa ocupa. Vocês podem observar lá que quando iniciamos a nossa aula, sempre identificamos o ano, né? No caso da nossa aula, nós estamos no 3º ano, né? E vocês já identificaram que sempre tem o número 3 com um símbolo de ordem ao lado. Isso significa que vocês estão no 3º ano. Então, esse aqui é um número ordinal. Ele identifica a posição, no caso de vocês, a posição do ano escolar que vocês estão, ok? Então, sempre que vocês observarem um número seguido desse sinal de ordem, né? Ele significa que é um número ordinal. Então, ele identifica uma posição, ok? Para vocês compreenderem bem certinho, eu trouxe aqui para vocês os números do 1 ao 10. Olhem lá, temos aqui o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10, tá? Então, nós temos da ordem dos números do 1 ao 10. Enquanto esses números não recebem um sinal de ordem ao lado, eles são os números naturais, né? Os números que nós utilizamos para identificar uma quantidade. Depois que ele recebe o sinal de ordem, ele vira um número ordinal, né? Então, olhem aqui comigo como que ficaria. O número 1, ele se torna primeiro. O número 2, segundo. O número 3, terceiro. O número 4, quarto. O número 5, quinto. O número 6, sexto. E o número 7, sétimo. O número 8, oitavo. O número 9, nono. E o número 10, décimo. Vocês viram que cada número desse recebe um nome também para identificar uma ordem, ok? Agora, para que vocês compreendam um pouquinho melhor, eu trouxe mais um exemplo aqui para vocês. Olhem lá. Nós temos aqui 3 portas que identificam um ano, né? Uma turma. Temos aqui o 1º ano, também o 2º ano e também a porta do 3º ano. Vocês já observaram na escola de vocês que em cada porta tem uma identificação, né? Ou na porta, ou ao lado na parede, em algum lugar, né, na entrada dessa sala, tem uma identificação do ano em que essa turma está, né? Então, se vocês observarem bem, existe um número, né, que identifica essa ordem, tá? 1º ano, 2º ano e 3º ano, ok? Esses são alguns exemplos para vocês compreenderem os números ordinais, tá? Mais um exemplo. Na fila do mercado, vocês sabiam que nós conseguimos encontrar uma ordem em uma fila do mercado? Na fila do mercado, na fila de uma panificadora, na fila do banco. Então, onde tiver uma fila, nós conseguimos observar uma ordem também.
Olhem lá, nessa imagem nós temos a moça que está lá no caixa do mercado, né? Ela está lá na frente da caixa registradora. Temos uma mulher com um carrinho, né, que vai passar já está ali na frente do caixa para passar as suas compras. Temos a outra mulher atrás, temos um outro rapaz lá segurando suas compras também, a cestinha com as compras, e o outro moço lá, ó, que parece que está até no celular, né, esperando a sua vez também com a sua cestinha de compras. Então, na fila nós também conseguimos observar uma ordem. Vocês conseguem identificar? Olha lá. Quem é a primeira a ser atendida? Quem vai ser a primeira pessoa dessa fila a ser atendida? Então, é esta mulher, né? Ela vai ser a primeira, ela está em primeiro lugar para ser atendida. A segunda pessoa será esta outra mulher que está com as compras no braço, né? Que está segurando. A terceira pessoa é o rapaz que está segurando a cestinha na mão. E o quarto é o outro moço lá que está com o celular na mão, né? Então, numa fila, a gente também consegue identificar uma ordem, né? Ela está em primeira vez, né? Para ser atendida, ela vai ser a segunda da vez, o outro vai ser o terceiro e o último, o quarto da vez a ser atendido. Viram como a gente identifica também em situações do nosso cotidiano? Então, agora eu vou mostrar também outra situação. Olha lá. Em uma competição. Vocês sabiam que também temos uma ordem em uma competição? Olha lá, essa imagem que eu trouxe para vocês, nós identificamos algumas crianças nadando, né, em uma competição, em uma natação. Eles estão nadando, cada um em seu lugar, cada um em uma faixa, né, para identificar qual o lugar que eles vão ficar, né? Quem chegar primeiro vai receber o primeiro lugar, né? Quem chegar em segundo, recebe o segundo lugar. E quem chegar em terceiro, também terceiro lugar. Outra situação também seria em uma corrida. Em uma corrida também identificamos a ordem em que as pessoas vão chegar, em que as pessoas vão vencer, tá? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, olha, para vocês compreenderem também que em uma competição, um dos prêmios, né, que eles utilizam são as medalhas. Então, essa aqui seria a medalha de ouro. Vocês sabiam que recebem quem fica em primeiro lugar? Aqui, ó, este é o número primeiro. Então, quem fica em primeiro lugar recebe a medalha de ouro. Estão vendo que ela é amarela? Isso identifica que ela ficou em primeiro lugar. Aqui, ó, esta medalha é a medalha de prata. A medalha de prata identifica que a pessoa que recebeu essa medalha ficou em segundo lugar, né? Olha aqui o número segundo lugar, tá? E vocês sabiam também, vou deixar aqui do ladinho para que vocês consigam identificar, tá? E vocês sabiam também que tem o terceiro lugar? O terceiro lugar recebe a medalha de bronze. Olha lá. Ela é um pouquinho parecida com a de ouro, né? Mas ela é menor e ela é um tom mais amarronzado, né? Então, seria o terceiro lugar. Olha lá, o terceiro. Este é o número que identifica o terceiro lugar. Então, em uma competição, quando vocês observarem a medalha amarela, né, a medalha de ouro, seria então o primeiro lugar. A medalha de prata seria o segundo lugar. E a medalha de bronze seria o terceiro lugar. Bacana, né? Até nas competições nós conseguimos observar os números ordinais, olha aí. Então, agora eu vou guardar esses números, né? E também as medalhas, para seguirmos para outro exemplo. Olha lá, o próximo exemplo é um pódio. Vocês já viram um pódio? Nessas competições, quando as pessoas ganham, né, e participam dessas competições, o primeiro lugar recebe também um troféu. Olha que bacana! E o menino aqui, ó, que nós identificamos,
que está no pódio, né? Que está em cima do número 1, ele ficou em primeiro lugar. Quem está em cima do número 2 ficou em segundo lugar. E quem está em cima do número 3 ficou em terceiro lugar. Então, também, né, além das medalhas, nós também temos o pódio para identificar em qual lugar a pessoa ficou na competição. Bacana, né? Então, agora que nós já observamos vários exemplos, vamos para o momento da atividade? No momento da atividade, você vai pegar então o seu caderno e o seu lápis para o registro, tá? Ou uma folha, e vai fazer o registro da seguinte atividade. Quem está em terceiro lugar para ser atendido? Olha lá, nós vimos esta imagem, identificamos cada um, a ordem de cada um, e quem prestou atenção agora vai conseguir resolver essa atividade bem fácil. Se vocês precisarem, pode fazer o desenho aí no caderno de vocês também, tá? Então você vai registrar lá no seu caderno. Quem está em terceiro lugar a ser atendido, tá? Se precisar, pode contar através dos números naturais, né? 1, 2, 3, 4. Se você quiser, pode registrar os números acima e você vai conseguir identificar o terceiro lugar, tá? Eu vou dar um tempo para você fazer esse registro e eu já retorno. Tudo bem.
Muito bem! Você conseguiu identificar, então, quem chegou em terceiro lugar? Quem está em terceiro lugar para ser atendido? Olha lá a fila do caixa. Vamos fazer juntos agora para ver quem acertou. E se você não acertou, não tem problema, tá? Nós vamos resolver juntos aqui. Observem, então, aqui comigo. Nós temos a moça do caixa que não está na fila, né? Então, ela não faz parte da nossa contagem. Temos a primeira moça, olha lá, ó, já temos então a primeira. Temos também a segunda moça. Vocês lembram que eu falei para vocês que se precisar, vocês podiam contar com os números naturais, né? Que seria a ordem dos números, né? 1, 2, 3, 4, né? Seriam os números naturais. Para identificar, então, quem seria o terceiro? 1 é o primeiro, o 2 seria o segundo, 3, o terceiro e o quarto rapaz lá, que também está esperando na fila. Então, olhando, né, observando bem aqui, que nós já identificamos a ordem de cada um. Quem está em terceiro lugar para ser atendido? Isso mesmo, é este rapaz aqui que está segurando a cestinha na mão, né, esperando a sua vez em terceiro lugar. Muito bem! Agora vamos para a próxima atividade, então. Olha lá. Ana, Caio e Max participaram de uma competição. Quem ficou em segundo lugar? Vocês lembram que nós vimos também um pódio lá nos nossos exemplos? Este aqui também é um pódio. Observe que neste pódio eu já deixei para vocês os números ordinais identificados. Então, nessa atividade, você precisa identificar quem chegou em segundo lugar na competição. Eu vou dar um tempo e já retorno. Você conseguiu identificar nessa atividade aqui quem chegou em segundo lugar? Então, olha lá, eu deixei bem fácil para vocês essa atividade. Aqui, nós temos o Caio em primeiro lugar. Temos o Max em terceiro, olha lá. E aqui temos, então, a Ana em segundo lugar. Muito bem. Quem chegou, então, em segundo, né? Que seria o nosso problema. Quem ficou em segundo lugar? A Ana, né? A Ana que ficou em segundo. Muito bem. Agora, temos uma atividade para você registrar e para a próxima aula eu vou vir trazer o resultado, né, e tentar resolver com vocês, tá?
Ana mora em um prédio com 3 andares. Em qual andar ela mora? Olha lá, eu já deixei identificado para vocês também os andares. O prédio está aqui, se vocês quiserem podem registrar também através do desenho. Os andares, aqui é o prédio com os 3 andares. Primeiro andar, segundo andar e terceiro andar. Olha lá onde a Ana está, em qual janelinha que a Ana está e identifique em qual andar a Ana mora. Eu vou dar um tempo e eu já volto. Muito bem, então essa atividade que vocês fizeram o registro vai ficar para ser resolvida na próxima aula, ok? Agora, então, vamos para o Enigma dos Piratas. Lembram que lá nós tínhamos um enigma lá na nossa rotina para resolver? Vocês lembram? Então, chegou o momento de resolver o Enigma dos Piratas, ok? Olhem aqui que eu já vim até preparada com o meu chapéu de pirata para participar desse enigma com vocês. O que vocês acham, então, de observar nesse enigma? Olha lá, eu encontrei aqui uma carta de um pirata. Ele deixou aqui a carta para resolvermos um enigma. E o que será que nós temos, o que será que esse pirata nos deixou para conseguir resolver esse enigma? Olha lá. Nós temos, então, alguns personagens e precisamos identificar qual é a ordem desses personagens. Olha lá, então, eu vou ler essa carta aqui para vocês. Olha a carta que ele deixou. Temos aqui, então, a carta do pirata. Nessa carta, ele diz assim: Enigma dos Piratas. Para entrar em fila no navio, descubra qual a ordem dos tripulantes. Os tripulantes são todos esses personagens. Vamos lá. A primeira dica, olha lá, ele deixou a primeira dica. O primeiro da fila é o capitão. Então, se nós temos todos esses personagens, eu trouxe alguns materiais aqui para ficar mais fácil, né? Ele nos deixou aqui também alguns materiais, olha. Já que nós sabemos que nós vamos usar a ordem, né? Vamos colocar os números aqui então na ordem também. Primeiro, depois vamos ter o segundo. Vamos trazer aqui um pouquinho ao lado. Depois teremos o terceiro. Depois o quarto. E por último, o quinto. Então, nesse enigma nós sabemos que temos 5 ordens, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Vamos tentar resolver então. Também
Aqui eles nos deixou os personagens para identificarmos quais os personagens nós vamos colocar na ordem, tá? Então, vamos lá para a carta. Vocês lembram que a primeira dica é: o primeiro da fila é o capitão. Essas imagens aqui que vocês observam, quem será que parece um capitão do navio? Olha lá, temos um pássaro, uma moça aqui também junto nessa tripulação. Outros personagens aqui também, ó. Talvez, quem será, né, desses três personagens seria um capitão? Talvez o capitão pirata utiliza um chapéu. Verdade, um chapéu. O que mais? Ah, ele tem um tapa-olho também. E o pirata, o capitão, sempre tem chapéu e tapa-olho, não é mesmo? Então eu vou achar aqui também nos materiais que ele deixou. Aqui, ó. Esse aqui, então, seria o nosso capitão. Em primeiro lugar, né? Então ele está aqui em primeiro lugar. Agora vamos para a segunda dica. O segundo a chegar foi o papagaio. Aonde que nós temos um papagaio? Ah, lá, né? O primeiro personagem. Então, temos aqui também um papagaio. Já sabemos que ele está em segundo lugar nessa fila para entrar no navio. Agora, outra dica. O terceiro é uma mulher pirata. Olha que bacana. Vocês viram que temos também uma mulher pirata junto com estes personagens? Muito bem, então aqui eu trouxe também a mulher pirata. Muito bem, temos a mulher pirata. Aí, já sabemos que o primeiro da fila é o capitão, o segundo, o papagaio e o terceiro, a mulher pirata. Agora, o quarto lugar. Quem será que está em quarto lugar nessa fila? O quarto tem uma bússola na mão. A bússola é um objeto que o pirata utiliza para saber a localização, né? Para onde ele vai com o navio. Quem desses personagens tem uma bússola na mão? Olha lá. Alguém que tem alguma coisa na mão? Este tem um mapa, né? E este aqui, olha a bússola lá na mão dele, para ele conseguir saber a localização. Então, o quarto lugar é esse rapaz aqui, que tem a bússola na mão. Muito bem. E agora, o quinto lugar, né? Tá faltando o quinto lugar. O quinto lugar está segurando um mapa na mão, que foi o que o que ficou por último ali, né? Para identificar o lugar dele. Então, em quinto lugar está esse moço com o mapa na mão. Muito bem, conseguimos identificar todo o enigma do pirata. E eu sei que sem a ajuda de vocês eu não ia conseguir. Vamos ver lá na tela se nós conseguimos fazer certinho, organizar os lugares dos piratas? Olha lá então. Em primeiro lugar, era o pirata, né? Que era o capitão. Muito bem, acertamos. Em segundo lugar, era o papagaio. Também acertamos. Em terceiro lugar, é uma mulher pirata. Muito bem. Em quarto, era o pirata que tinha a bússola na mão. E em quinto lugar, estava o pirata com o mapa. Muito bem, conseguimos achar a ordem de cada um dos piratas, né? E eu agradeço vocês por ter me ajudado a resolver esse enigma, né? Sem vocês eu não teria conseguido também. Então agora, vamos para um jogo? Olha lá, nós temos então o jogo, né? Neste jogo nós também teremos o assunto sobre piratas. Olha lá no nosso jogo. Encontre o caminho para o tesouro seguindo a ordem. Então, neste jogo, nós precisamos seguir a ordem do número 1 até o 5, do primeiro até o quinto. Então, olhem lá. O papagaio precisa chegar até o baú com as moedas. Olha lá, tá cheio de moeda, cheio de ouro lá dentro. Então, papagaio, qual seria o primeiro número, né, da ordem? O número primeiro, realmente, né? Depois do primeiro vem o segundo, olha lá. E agora, depois
Primeiro, segundo, terceiro. Muito bem. Então, estamos quase lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Muito bem. E agora, falta só mais um número. Olha lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Muito bem, o papagaio chegou até o baú do tesouro. Agora eu tenho mais um desafio para vocês. Olha lá. Vamos então para os desafios. Olha lá. Primeiro desafio. Qual imagem não faz parte dos objetos usados por piratas? Vocês já conhecem alguns objetos que nós olhamos na nossa aula de hoje que os piratas utilizam, né? Chapéu, bota, mapa, tapa-olho e alguns objetos que temos aqui, né? O pirata utiliza. Mas tem um objeto ali que é intruso, que o pirata não precisa. Identifique lá, olha lá, o primeiro objeto. É um chapéu. O chapéu o pirata usa, né? Que até a professora veio com um chapéu aqui para falar com vocês. Temos uma bota também. Temos o mapa ele utiliza. O baú também, nós vimos que ele precisa de um baú dos tesouros. Então, quem é esse? O urso, né? O urso, o pirata não precisa, né? Muito bem, já identificamos o objeto intruso. Vamos para mais um desafio. Caio está dentro ou fora do navio? Olha onde está o navio. E o Caio está ao lado do navio, ele não está junto do navio. Então, o Caio está dentro ou fora do navio? Ele está fora, né? Muito bem. Eu sabia que você ia acertar esse desafio. Agora, qual é maior? Olha lá. O navio ou uma bota? Qual é maior? O navio, né? Muito bem, ele é muito maior que uma bota de pirata. E agora eu trouxe uma curiosidade para vocês. Olha lá. Você sabia que o mais famoso pirata da história se chamava Barba Negra? Ele recebeu esse nome, né? Porque ele tinha uma barba longa e escura e recebeu esse nome de Barba Negra. Ele foi um dos piratas que comandou várias embarcações, né? Pelo mar afora. Legal essa curiosidade, né? Muito bem. A nossa aula agora está chegando ao fim e precisamos observar a nossa rotina se cumprimos toda ela, ok? Olha lá então. Nós separamos os materiais. Nós também tivemos o momento do relembrando, né? Fizemos o registro. Também conhecemos os números ordinais. Fizemos as atividades. O enigma dos piratas também, que vocês ajudaram a resolver. E alguns jogos e desafios. Cumprimos toda a nossa rotina. Ufa, hoje tinha bastante coisa, né? Mas eu adorei ficar nessa aula com vocês e conhecer um pouquinho mais sobre os números ordinais e os piratas. Lembrando sempre, gente, que se você precisar sair de casa, não pode esquecer do quê? Da máscara, isso mesmo. Agora, então, nossa aula chegou ao fim, tá? Eu espero vocês para a próxima aula e muito obrigado por estarem comigo, pessoal. Tchau, tchau!